que nós vamos ouvindo um louvor aqui. Livro de Neemias, capítulo 13. Me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu sal, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Oh, maravilha, que presença! Que presença! Me despedi dos meus pais. Deus abençoe Sérgio Plácido, Juliana, Deus abençoe. Irmã Sandra Ribeiro, Deus abençoe. Giovanni, Dona Rose, Deus abençoe em nome de Jesus. Uma noite abençoada para todos vocês. Aleluia. Daiane Ribeiro, Deus abençoe. Alzerina, paz de Cristo. Minha missionária Manuela Carvalho, Deus abençoe. Unção, cajado e pão, poder, autoridade e alimento. Yasmin, Deus abençoe. Giovanni, Marciana Miguel, Deus abençoe, Marciana. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Vai comentando aí, vai compartilhando. Compartilha essa mensagem, irmão. Marca um pouco. Hoje é noite de salvação. O Senhor vai salvar vidas hoje. Ele me deu unção, cajado e pão. Neemias capítulo 13. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Oh, glória. Novas sandálias. Quem está vivo nessa live aí, dá um glória a Deus aí. Quem vai? Quem vai? Meu Deus. Que atmosfera de glória, irmão. Céu baixinho, baixinho. Queimei nas carroças e... Ana Flávia, Deus abençoe. Afundei meus barcos no cais e Tá sentindo essa presença aí na tua casa? O povo tá chorando. Benaia, Maiara, Sandra, obreira Sandra, Sandra Fabrícia, é a Fabrícia. Carlos, Deus abençoe, Magui. Afundei meus barcos no Que maravilha. Canta, canta. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Não tem mais ninguém. palavra de vida Tem não. eterna. Já até procurei. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Adore. Pra onde eu irei, Adore se Jesus. eu não tenho pra onde Adora. voltar? Meu Deus. Só tenho você. Meu Pai, que presença. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Manduia sebe de Se eu não Canaragai. tenho pra onde Arribia calara churi alaragaçobe de Canaragai.
Recebe essa presença, dona Leia. Érica, Deus abençoe, recebe. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Eu só tenho você, Deus, só tenho. Pra onde eu irei? Aleluia. Se eu não tenho pra onde ir, aleluia. Palavra de vida eterna. Deus seja louvado. Oremos, irmãos, para que Deus possa nos dar uma mensagem abençoada. Curve a sua cabeça aí, coloque a mão sobre a palavra de Deus. Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, nos colocamos diante da tua presença, pois agora, meu Deus, é o momento mais sublime e importante, pois é o momento de ouvir a tua palavra, a palavra que cura, que liberta, que sara, que limpa, que transforma. Com temor e reverência, Pai, nos colocamos de pé, pois, Senhor, sabemos que o se colocar de pé é porque a palavra nos põe de joelhos. Por isso, Senhor, não é costume, doutrina, mas é por entender que a tua palavra tem esse poder. Fala através da minha vida, me usa. Eu sou apenas um instrumento. Que nesse momento aqui eu desapareça, que o Senhor apareça, que o Senhor seja visto e que a tua glória se manifeste, que o teu povo sinta dentro do coração, Pai, a palavra penetrar, mas que não possamos ser somente ouvintes, mas que venhamos também ser operosos praticantes da tua palavra. Toma-nos por inteiro, Pai, pois nos colocamos diante de ti com humildade e fidelidade. Meus lábios são teus, minha mente é tua. Fique à vontade, Pai, pois este altar não existe outro maior a não ser o Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Deus seja louvado. Livro de Neemias, capítulo 13, que diz assim, a partir do primeiro versículo: naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Muita atenção logo nesse primeiro versículo. Achou-se no livro de Moisés, e nele estava escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Portanto, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel. Deus explica por que eles não podem entrar. Porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel todo elemento misturado. Versículo 4 é onde está a nossa pregação. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha
aparentado com Tobias. Eliasibe havia se aparentado com Tobias. E fizeram-lhe uma câmara grande, aonde dantes se depositavam as ofertas de alimento, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto e do azeite. Vou repetir essa parte A, pois talvez na tua Bíblia está assim: e fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimento, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, o vinho novo e o azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também a oferta alçada aos sacerdotes. Mas durante tudo isto, não estava eu em Jerusalém. Quem está citando é Neemias. Porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, fui ter com o rei. Mas após alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que sei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Aleluia. E ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de alimentos e incenso. Amém? O tema da nossa palavra hoje é tirando os móveis de Tobias. Diga isso em voz alta: hoje eu vou tirar todos os móveis de Tobias. Sabemos a história da reconstrução dos muros de Jerusalém, o quanto Neemias trabalhou para isso. E em tempo recorde foi feita a reconstrução dos muros. Você sabia que Neemias ele consegue reconstruir os muros de Jerusalém em apenas 52 dias? Mas o que me chama a atenção é que alguns historiadores, principalmente Joséfo, na história dos Hebreus, ele vai falar, pastora, que a reconstrução total de Jerusalém vai levar 152 anos. A palavra de Deus diz, e você sabe, que o rei da Babilônia, conhecido como Nabucodonosor, entra em Jerusalém, manda derrubar os muros, queimar os portões, e ainda rouba todos os utensílios da casa de Deus, destrói Jerusalém e o templo. Jerusalém fica agora arrasada. Mas é chegado então o tempo da reconstrução. Você sabe que Deus ele levanta Esdras. Esdras recebe uma determinada quantia do rei da Babilônia para reconstruir, mas não consegue reconstruir. Então Deus agora vai levantar Neemias para que faça essa obra. E aqui a gente vai começando a montar algumas coisas, e eu preciso que você fique vidrado, me faça merecer a tua atenção. Olha só, a Bíblia diz que os maiores problemas de Israel eram internamente. Os problemas de Israel não eram problemas por fora. Você quer saber a maior verdade? O maior problema de Israel não era em si os muros.
que ficavam do lado de fora. Os maiores problemas de Israel eram as coisas que estavam acontecendo na parte de dentro. Israel foi derrubado porque o muro era fraco. Fraco era o que estava dentro, não o que estava fora. Por quê, pastor? Porque se você for forte aqui dentro, o restante permanecerá de pé, ainda que sofra ataques. E Paulo fala isso. Na carta aos Coríntios ele vai dizer: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o interior que está dentro não se corrompe. Então, nós entendemos que o problema era dentro, era lá dentro. Mas se os problemas de Israel, presta atenção, se você pescar, você perde. Mas se os problemas de Israel eram internamente, porque a ordem de Deus era que Neemias tivesse pressa para reconstruir aquilo que estava do lado de fora. Se os problemas, pastora, era dentro, se os problemas, as maiores batalhas, conflitos do povo de Israel aconteceu na parte de dentro, porque Deus falou: Neemias, eu tenho pressa nessa obra, eu quero que você corra lá, e aquilo que em anos Esdras não conseguiu fazer, eu quero que você faça em tempo recorde. Por que Deus pediu isso para Neemias? E aí Deus começa a falar comigo, e ele diz o seguinte: porque os problemas que Israel tinham internamente dentro, vieram da parte de fora. Estou falando que se você boiar, você vai perder? Vou repetir de novo. Por que a pressa de reconstruir o muro, se os problemas estavam lá dentro? Porque Deus sabia que os maiores problemas que Israel tinha na parte de dentro, vieram lá de fora. Vieram na parte de fora. E aí Deus ele fala: Neemias, se você reconstruir o muro que fica do lado de fora, então o que está fora já não afeta mais o que está dentro. O que está fora já não atrapalha mais o que está dentro. Então feche os muros. E por que que hoje tem pessoas que não conseguem se firmar totalmente em Deus? Porque os muros contêm falhas, ou estão derrubados, ou o portão está queimado, e as coisas que estão ainda lá fora. Quando eu falo lá fora, eu estou falando de mundo, eu estou falando de pecado, eu estou falando de funk, eu estou falando de carnalidade, de mentira, palavrão. Ainda mexe, ainda afeta com aquilo que está na parte de dentro. Então preste atenção. Então, para começar a tratar o problema interno, é necessário primeiro restaurar os muros que ficam do lado de fora. Existem problemas na tua vida internos que persistem em ficar ou se esconder. Por quê? Porque hoje o diabo ele trabalha de um jeito diferente. O diabo ele não se expõe, pastor, ele fica lá quieto. Ele fica lá dentro quietinho. Por quê? Porque no momento exato ele vai se manifestar. Nós vamos falar um pouco disso mais para frente. Então, para mim conseguir tratar problemas que estão aqui dentro, internamente, eu tenho que primeiro ter o trabalho de restaurar os muros que estão do lado de fora. Sabe por que você não consegue mudar o que está dentro? Porque ainda tem brechas que estão sendo dadas do lado de fora. Conversas no WhatsApp, relacionamentos com fake no Facebook, coisas erradas, e que você culpa o diabo,
culpa o pastor, culpa a igreja. Quando você mesmo não tem a preocupação de restaurar o muro. Neemias não estava atrás de azeite ou de ordenança. Neemias não estava atrás de ser reconhecido num banner. Hoje, se tu não colocar a pessoa no banner, ela chia, porque ela quer a foto dela sendo vista. Reclama, não vai botar minha foto. Por quê? Porque hoje as pessoas estão à procura de ser promovida, mas a intenção de Neemias não era ser promovido. Por quê? Porque se Neemias fosse para Israel na intenção de ser promovido, os problemas continuariam do lado de dentro, pastora. Tem muita gente nos outdoors. Escuta o que esse sacerdote aqui, que esse profeta pequeno está falando. Tem muita gente na cabeça, tem muita gente em cima que aparentemente está bem, pastora, mas pro lado de dentro está mal. Ainda tem conflitos, ainda tem batalhas, ainda tem guerras. Paulo, ele disse: se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Eu não conheço um crente quando ele está em cima do altar pregando, não. Você quer conhecer o pastor Felipe? Não é em cima do altar citando meia dúzia de palavras que você vai me conhecer. Sabe onde você vai me conhecer? Quando a porta se fechar, quando o alimento faltar, quando eu tiver que passar no vale. Aí você vai saber se aquilo que está dentro está totalmente sarado. Que revelação! Então, para começar a tratar o problema interno, é necessário primeiro restaurar os muros que ficam do lado de fora. E entenda uma coisa: enquanto você não reconstruir, diga comigo, reconstruir. Enquanto você não reconstruir o que está do lado de fora, o inimigo sempre encontrará brechas para atacar aquilo que está do lado de dentro. Eu posso contemplar o povo de Israel tentando restaurar o templo, mas toda vez que eles tentavam restaurar o templo, algo vinha de fora e atacava, e derrubava, e roubava, e tirava. Você já parou para perceber que nesse ano de 2020, nós estamos na metade do ano, já parou para perceber que no ano de 2020, você deu 10 passos para frente, mas regrediu 20 para trás? Você já parou para perceber que você luta para conquistar algo, e daqui a pouco esse algo vai da tua mão, se esvaira? Era isso que acontecia com o povo, pastora. Eles lutavam para reconstruir dentro, o inimigo vinha de fora, porque os muros estavam caídos, os portões estavam caídos, e destruía, roubava, matava, e eles ficavam fracos, sem força. Presta atenção, significado de reconstruir, presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Significado de reconstruir, construir de novo. A palavra reconstruir é construir de novo. E a palavra construir de novo significa recomeçar. Tem muita mensagem aqui, meu presbítero. A palavra reconstruir está dizendo o quê? Construir de novo. A palavra reconstruir está dizendo recomeçar. A palavra recomeçar aponta para renovar. Então eu entendo que quando Deus
entra no palácio de Artaxerxes e diz: Neemias, eu estou contando contigo. Neemias pergunta: para quê? Para você renovar, para você restaurar, para você reedificar, reconstruir. Ah, querido, eu vim como profeta para te dizer nesta noite: esses conflitos que estão do lado de dentro, essas lutas que não deixam você crescer, essas batalhas que não deixam você avançar, só serão, eita meu Pai da glória, eu estou sentindo uma presença, um fogo de Deus. Você só vai vencer essas lutas quando você decidir recomeçar. E recomeçar é do zero, é do nada, é voltar do início. Aleluia. Deus está te dando uma ordem hoje. Quer vencer o homem interior? Então reconstrua do lado de fora. Recomeça. Eu não estou entendendo porque Deus me chamou para o ministério unção renovada. Porque a palavra renovo ou renovada significa algo como reconstrução. Pastor, Deus me trouxe para unção renovada para quê? Para reconstruir, para recomeçar. Mas você ainda não entendeu isso. Pastor, eu vim de outro ministério, eu vim cheio de costume, de mania. Deus não está preocupado com os teus costumes, com as tuas manias, com aquilo que você aprendeu. Quando Deus pega Neemias, Ele está dizendo: Neemias, vai lá dizer para aquele povo que a reconstrução vai ser em tempo recorde. Mas é necessário renovo, é necessário recomeçar. Aleluia. Santo, santo Deus. Israel leva 152 anos para entender o que Neemias entende em 52 dias e realiza, pastora. Eles ficam 152 anos sofrendo e Neemias entende, pastora. Eu posso aplicar outra mensagem dentro disso aqui, porque enquanto tinham sacerdotes no trono, enquanto tinham sacerdotes lá, enquanto tinham homens de Deus lá, Deus vai atrás do copeiro. Tinham sacerdotes que não faziam o seu trabalho direito, tinham profetas que não faziam o seu trabalho direito. Então Deus, Ele olha para a terra e fala: quem? Aí Ele vê um homem chamado Neemias, que quando vai entrar na presença do rei, pastora, ele não entra de cabeça erguida, porque ele aprendeu enquanto ele era da sua terra, que para entrar na presença do rei se entrava de cabeça baixa. Podia olhar para os olhos do rei, porque ninguém nunca viu a face de Deus. E ele dizia: eu aprendi que quando entramos na presença do rei, entramos de cabeça baixa. Aleluia. E quando saímos de frente, mas também de cabeça baixa. Ai, andaçoia. Deus olha para Neemias, porque Neemias é fiel. Neemias experimenta o vinho para ver se o vinho não está estragado, para ver se o vinho não está contaminado. Deus está à procura de mulheres, de homens de Deus que vão experimentar o vinho. Ai, meu Pai, que revelação está nisso aqui. Não temos pastores preocupados em experimentar o vinho. Não temos mais mulheres de Deus preocupadas em experimentar o vinho. Sabe por quê? Porque estão com medo do vinho estar envenenado. Aí eu vou morrer de coronavírus. Aí eu vou morrer infectado. Que homem de Deus é você, rapaz? Que mulher de Deus é você, rapaz? Deus está à procura de alguém que se coloque na brecha e diga: eis-me aqui, Senhor. Diga assim comigo: construir de novo, recomeçar. Diga de novo: construir de novo, recomeçar. Construir de novo dá trabalho.
Dá, pastor. Recomeçar não é fácil. Aleluia. Mas é extremamente necessário para alguém que deseja vencer suas batalhas internas. Quem deseja vencer suas batalhas internas, é necessário recomeçar. É necessário construir de novo. Sabia, pastora, que para construir de novo, você pode até usar os cacos da antiga construção, mas você não pode construir do jeito que você fez o primeiro, porque quem reconstrói tem que fazer novos alicerces. Pastor, eu já tentei várias vezes recomeçar e não consegui. Sabe por quê? Porque você não botou novos alicerces, você contou com alicerces antigos. Sabe o que o apóstolo Paulo ele diz, pastora? Através da pessoa de Jesus, lançai sobre Jesus o fundamento, pois ele é a pedra angular. Essa foi tão profunda que talvez você não entendeu. Eu vou repetir. Sabe por que tem muros que estão caindo por aí? Porque os alicerces ainda são alicerces antigos que você construiu lá no mundo. Só que construir alicerce sobre a areia é fácil, mas construir um alicerce sobre a rocha, quem é a rocha, crente? Quem é a rocha, crente? Jesus no livro de Mateus vai dizer: aquele que ouve a minha palavra e as pratica, construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, mas sua casa permaneceu de pé. Mas aquele que não ouve a palavra é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia, lançou o alicerce sobre a areia. O que aconteceu quando veio o vento, quando veio a tempestade? O que aconteceu, pastor? Caiu. Quem lança alicerce sobre a areia termina primeiro, é bem verdade, mas quem lança o alicerce na rocha pode até demorar para terminar, pastora, pode até chegar por último, mas quando a tempestade vir, estará de pé. Aleluia. Anota essa frase. Existem batalhas internas que só serão vencidas quando você decidir recomeçar. Enquanto você não decide recomeçar, pastora, nada muda, tudo fica igual. Você está entendendo por que lá no capítulo 3 do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer: esquecendo-me as coisas, para aí. Eu posso então, eu tenho livre acesso para conjecturar quando ele diz as coisas, porque coisas fala de muitas coisas. Então quando ele diz esquecendo para trás as coisas, eu aplico dentro da minha mensagem. Que coisas são essas? Os alicerces antigos, os costumes antigos, as manias antigas. E ele diz: esquecendo-me as coisas que para trás ficam. Aí nós penduramos e fizemos uma ligação entre a mesma palavra, pois na frente, sabe o que ele vai dizer? Aquilo que eu entendia ser lucro para mim. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Ele vai dizer: aquilo que eu entendia ser lucro para mim, agora eu considero como perda, pastora. Paulo está dizendo: eu ganhei muito dinheiro perseguindo crente, botando crente na cadeia, matando crente, mas hoje aquilo que eu entendia como ganho, eu vejo como perda. Porque viver é Cristo, mas morrer é lucro.
Existem batalhas internas que só serão vencidas quando você decidir recomeçar. Decida hoje. A reconstrução trazia a glória antiga de Israel. Irmãos, eu não estou nem na metade da palavra. A reconstrução trazia a glória antiga de Israel. Enquanto Neemias reconstruía, o povo começou a ter esperança da glória do passado. E biblicamente, sabe o que significa a glória do passado? Eu fui estudar. Quando falava restaura Israel, a glória do passado. Glória do passado aponta para primeiro amor. Ele estava dizendo para o povo: enquanto Neemias está restaurando os muros, vocês vão trazendo na memória de vocês o primeiro amor. Como vocês serviam, como vocês adoravam, como vocês cantavam, a pureza que vocês tinham no coração. Porque você não era assim, corrupto. Você não era assim, maldoso, fraudulento. Hoje você se tornou uma pessoa maliciosa, maldosa. Tudo você vê problema, tudo você vê erro. Você hoje não é aquela pessoa apaziguadora, você é aquela que põe fogo mesmo na lenha. Onde está o teu primeiro amor? O recomeço dói, pastora, mas também traz esperança. O recomeço dói, mas traz. Quando alguém recomeça, você vê nos olhos dela o brilho, porque ela está recomeçando. Ela achou esperança. Quem não tem força para recomeçar tem um semblante triste. Pastor, me prova isso? Claro, em Provérbios vai dizer que a esperança que se adia adoece o coração. Isso é Bíblia. E você quer matar um crente, é quando ele não tem mais força para recomeçar. Você olha nos olhos dele, ele quer ter fôlego, recomeçar, mas não tem. Mas quando alguém está recomeçando, ainda que tenha perdido tudo, tu olha nos olhos dele e tu vê a esperança. Em meio a este tempo, presta atenção, hein? Em meio a este tempo de recomeço, de reconstrução, se levantaram 3 homens: Sambalate, Tobias e Gesem. Bastou Neemias dizer: vou reconstruir o que está fora, para que o que está dentro não seja mais atingido. Esses 3 homens se levantaram. Toda vez que você disser, vou recomeçar, se prepare, porque vai se levantar um Sambalate, vai se levantar um Tobias, e vai se levantar um Gesem. Para quê, pastora? Para quê, pastor? Para impedir o recomeço. E se não houver recomeço, o que está dentro não é restaurado, pastora. Na história ninguém nunca tinha falado de Sambalate, Tobias e Gesem. Nunca. Ninguém nunca citou na história o nome desses 3 homens. Mas pastor Neemias dizer: eu cheguei. Para quê? Cheguei e fui enviado pelo rei. Outra, eu estou cheio de cartas na mão. Qual é essa carta aí que tu tem, Neemias? A carta me autoriza a reconstruir, recomeçar. Neemias vai começar, recomeçar. Sambalate levanta, Tobias levanta. Já parou para perceber que quando você diz eu vou voltar do zero, vou recuperar o primeiro amor, as primeiras obras, Sambalate vem, Tobias vem, Gesem vem. Mas como profeta eu libero uma palavra para você nesta noite. O Senhor te dá estratégia. Por quê? Porque Neemias
pegou os homens da cidade e disse: eu vou ensinar algo a vocês, sendo copeiro. Neemias era o que, pastora? Copeiro. Ele disse: vou ensinar algo para vocês. O que, Neemias? Enquanto vocês reconstroem com uma mão, segura a espada na outra, porque se o inimigo chegar, candaraçoia, vocês vão reconstruindo e guerreando, reconstruindo e guerreando, reconstruindo e guerreando. Fala para você mesmo nessa noite. Fala assim: não adianta Sambalate chegar, Tobias chegar, Gesem chegar. Eu reconstruo com uma mão e guerreio com a outra, mas a obra não vai parar. Não vai parar. Te canto e assaia calaragaio. 3 homens que tentaram de alguma forma paralisar a reconstrução. Ameaças. Quem está comigo na mensagem tenta segurar a lágrima, mas não consegue. Ameaça. Mentiras. E por fim eles tentam subornar Neemias. São os 3 ataques para quem está recomeçando. Quando você estiver querendo recomeçar alguma coisa, serão 3 ataques. Ameaça. Vão tentar te ameaçar, porque a ameaça traz medo, e o medo dá vontade de parar. Eles vão tentar levantar mentiras a teu respeito. Eles chegaram, Sambalate, Tobias e Gesem chegaram a dizer que Neemias não tinha parentesco com o povo de Deus. Em outras palavras, Neemias não é de Deus. E por fim, eles tentaram subornar. O que é subornar? É dar algo em troca. É um cala-boca. Vambora, gente. Mas Neemias estava focado. Diga focado. Fala focado. Neemias estava o quê? Sabe o que é foco? Você sabe o que é foco? Sabe não? Eu vou te explicar. Sabe o que é isso que eu estou usando aqui? Um óculos que contém um foco especial para mim poder enxergar com perfeição. Significa o quê? Que eu tenho que usar óculos porque o meu olho normal, os meus olhos normais já não enxergam mais. Tentaram roubar a visão de Neemias, mas Neemias disse: não adianta, eu estou focado. Eu não perdi a visão, eu continuo focado. Filipenses capítulo 3: esquecendo-me as coisas que para trás ficam, prossigo para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Para onde? Alvo, porque Paulo acertou o alvo, e ele vai dizer no final de sua vida: Timóteo, companheiro de batalha, eu guardei a carreira, terminei a carreira e guardei a fé. Por quê? Porque eu não perdi o meu foco, o meu objetivo. Livro de Apocalipse capítulo 3 vai dizer: e ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Eu tenho uma palavra para você nesta noite: não perca o foco. O que te espera é uma coroa, é uma coroa. Olha o que diz a palavra no livro de Neemias capítulo 6 versículo 3. Olha só a resposta de Neemias. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontramos-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém,
intentavam fazer-me mal. Se Neemias descesse, o que eles iam fazer? Enviei então mensageiros a dizer: eu estou em uma grande obra, de modo que não posso parar, porque há de cessar a obra, enquanto eu a deixar para ir ter convosco. Que revelação! Deus me deu essa doideira aqui, eu nunca vi numa pregação. Eu vou ler bem devagar, porque o segredo está nas vírgulas. Porque há de cessar a obra. Repita: porque há de cessar a obra, vírgula, enquanto eu, diga, enquanto eu deixar para ir ter convosco. Ah, pelo amor de Deus. Isso significa, sabe o que, pastor? Neemias podia contar com homens para reconstruir, mas se ele parasse, os homens paravam. Não. Neemias vai dizer: ei, se eu descer da escada, os homens paralisam, cessa. Por quê? Porque o desejo de recomeçar é meu. Então, se eu parar o que eu estou fazendo, os outros param. O que você precisa entender é que se você parar, tua esposa para. Se você parar, teu filho para. Se você parar, teu trabalho para. Então Neemias diz: ei, eu vou continuar aqui. Por quê? Porque enquanto eu continuo, eles também continuam. Enquanto eu reconstruo, eles reconstroem comigo. Aí sabe o que eles fizeram? Aí Neemias diz: ó, fizeram-me o mesmo pedido 4 vezes, e da mesma maneira respondi. Minha resposta não mudou. Agora você entende o porquê o inimigo tenta te distrair com as coisas? O intuito de Sanbalat, Tobias e Gesem era distrair Neemias. Porque se Neemias tivesse distraído, a obra não andava. Entende isso? Em Mateus 4, o diabo faz 3 propostas para Jesus. Na terceira, Jesus diz o quê? Agora a pergunta é: Jesus precisava responder a Satanás? Hã? Precisava ou não? E por que ele disse arreda-te? Que o original é para trás de mim. Está tocando na minha cabeça o azeite. Pastora, levanta por gentileza. Fica na minha frente. Já tem gente que já pegou. Jesus precisava concluir. Concluir significa chegar. Aleluia. Papai. Então na terceira vez que o diabo se apresenta, Jesus fala o quê? Para trás de mim, Satanás, arreda-te. Por quê? Sai da minha frente, porque eu tenho que chegar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. O diabo pode ter se colocado na tua frente, mas o Senhor te dá autoridade dos céus para dizer: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, na minha frente. Eita, se ficar eu passo por cima. Porque quando você se distrai, a obra fica paralisada. E se a obra fica paralisada, pega isso aqui. Porque quando você se distrai, a obra fica paralisada. E se a obra fica paralisada, as brechas continuam.
abertas. E se as brechas estão abertas, significa que as coisas internas ainda não estão resolvidas. E se as coisas internas não estão resolvidas, você sempre se deparará com as ruínas. Que pedrada. Que pedrada. Esse é o desejo do teu inimigo, te distrair para que você não veja as suas ruínas. Porque quem olha para a ruína sente desejo de recomeçar, pastor. Eu não vou entrar nessa doideira aqui não. Deixa mais para frente. Significado de ruínas. Pergunte o que é, pastor? Restos de edifícios desmoronados ou destruídos pelo tempo. Você está aí na tua casa, fala para alguém aí, sabe por que o diabo não quer que você veja as tuas ruínas? Porque quando você olhar para as ruínas, você vai lembrar quem você era. Você vai se lembrar da glória que encheu o lugar. Sambalat e Tobias queria que Neemias não olhasse os portões queimados. Eu vou entrar em outra, cara. Muita revelação. Pega isso aqui. Segundo o livro de Apocalipse, quando Jesus voltar, ele vai ter que entrar por um portão. E esse portão está dentro dos muros de Jerusalém. Anos antes, Deus dá uma ordem: constrói o muro, mas levanta o portão. E a profecia vem de quem? Jó. Quando Jó diz: em breve se levantará o meu Redentor que está vivo. Canta sul. Tá entendendo porque tu tem que reconstruir o muro? Tá entendendo porque tu tem que levantar a porta? Presença de Deus. Enfim, Neemias termina a reconstrução dos muros e descobre que aquilo que veio de fora agora se instalou do lado de dentro. Quando Neemias termina de reconstruir em 52 dias os muros, ele vai começar a descobrir os problemas de dentro. Tá doido? Não se descobre os problemas de dentro enquanto não se resolver os de fora. Eu não sei o que eu tenho. Fecha as brechas de fora e logo logo tu vai perceber os problemas que estão lá dentro. Olha lá. Neemias descobre o problema que está lá dentro. Sambalat vai, Gesem vai, quem fica? Tobias. Tem mares que se entranham de tal maneira, irmãos, que é difícil de tirar. Tobias era amonita. Tobias era o quê? A descendência de Tobias, pastor, era de Amon. Qual foi o primeiro versículo do capítulo 13? Deus vai dizer: não se misture com o povo de Amon. Não se misture com os amonitas. Porque quando você... Quando vocês estavam no deserto, eles não te deram água e não deram pão. Então eu não quero que se misture. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem foi Deus. Sabe qual é o problema? Que as pessoas, quando você está no deserto, elas não te dão pão, elas não te dão água, mas você não tem vergonha. Sabe por quê? Porque depois
essas pessoas entram de novo no teu rol de amizade, no teu convívio. Deus disse: não quero que se misture mais. Tem certas amizades, certos ambientes, certas pessoas que Deus diz: não quero mais. Não é amizade para você. Não quero que se misture com você. Aí você diz: não, porque o Espírito, isso aqui é Espírito Santo, está te fazendo mal. Não é para você. Então tem que sair. Não é para misturar. Mas eu tenho que mostrar que sou crente. Realmente, você tem que mostrar que é crente, que não é bobo. A ordem de Deus foi: não quero mistura. Porque quando vocês estavam no deserto, em vez dele vir dar pão para vocês e água, eles tramaram e contrataram um profeta para amaldiçoar vocês. E sabe por que a maldição de Balaão não chegou? Porque eu já tinha abençoado vocês. Poxa, essa pessoa que está querendo se aproximar hoje de você é a mesma pessoa que sentou na mesa para te amaldiçoar. Mas como a maldição não chegou em você, agora ela quer fazer aliança. Eles contrataram o pastor Balaão para amaldiçoar o povo, mas não puderam, porque Deus já tinha abençoado. E como eles viram que não conseguiram amaldiçoar o povo, ele disse: então vamos fazer aliança com eles. E não pense você que os amonitas chegaram para o povo dentro do deserto com espada na mão. A Bíblia diz que eles se vestiram de trapo, eles se vestiram de pano de saco. Chegaram com bolos bolorentos e diziam: nós estamos pobres, estamos acabados. Sabe para quê? Para que Josué tivesse pena. Tem pessoas que vai usar o teu sentimento para poder fazer aliança contigo, porque teu sentimento é fraco, você é boba. Mas Deus já disse: não é para misturar. Não quero mistura. Oh, aleluia. Por ter os muros derrubados. Gente, eu ainda preciso pregar. Por ter os muros derrubados, acabamos permitindo que as coisas de fora se misturem com as coisas de dentro. Olhe para mim, presta atenção aqui. Eles permitem que as coisas façam o quê? Eles permitem que as coisas façam o quê? Se misturem. Aleluia. Em outras palavras, pastora, eles perdem a essência. Gente, que palavra. Olha o significado de mistura. Significado de mistura: união de várias partes. Sabe o que é misturar? É se unir, é pegar uma parte e misturar com. É pegar uma parte e misturar com. É pegar uma parte e misturar com a outra. A mistura rouba a essência. Você sabe como é que se faz outro perfume? Você sabe? Você sabe como é que se faz outro perfume, pastor? Sabe? Misturando as essências. Fazendo o que, pastor? Mas depois que a essência está misturada, então qual era a intenção do diabo, pastor? Qual era a intenção do inimigo? Vamos nos misturar com ele, para que ele perca Jesus da glória. Você tem entendido
entendendo porque nem tudo você pode permitir entrar dentro da tua casa? Você está entendendo porque você tem que se afastar de certas companhias? Porque determinadas companhias roubam a tua essência. Mas você ainda não percebeu isso, né? Ou já percebeu e está querendo fazer vista grossa? Você sabe que aquela amizade está roubando a tua essência. Você sabe que aquela companhia está roubando aquilo que você tem de mais precioso. Mas você insiste, você é teimosa. Você é teimoso. Pastora, olha só isso aqui. Aqui a gente começa a pregar. Neemias capítulo 13, versículo 4. O povo está aí na live? Está recebendo? Meu Pai da glória. Então dá um glória aí, gente. Dá um glória aí nessa live. Neemias capítulo 13, versículo 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. O que o profeta chamado Eliasibe fez? Ele se aparentou com Tobias. Gente, agora é a hora de foco, atenção. Significado de aparentado: ligado. Alguém que está ligado. Espera aí. O sacerdote Eliasibe, que era presidente da casa do Senhor, faz o que, pastora? Se aparenta com Tobias. Qual foi a ordem de Deus? Não. Você quer entender com mais clareza? No livro de Levítico, Deus diz: não quero que o povo de Deus case com mulheres de outras províncias, de outros povos, para que não haja uma mixigenação, uma mistura. Sabe por quê? Sansão perdeu e caiu? Porque não ouviu quando Deus disse: não se mistura com outras mulheres. E ele foi lá se misturar com quem? Sansão se misturou com Dalila, perdeu a essência. Eliasibe, profeta e sacerdote da casa de Deus, se aparenta com Tobias, que era amonita. O sacerdote perde a essência e agora vai se ligar a Tobias. Segundo historiadores, Tobias era sogro do profeta Eliasibe. Isso significa que Eliasibe casou-se com a filha de Tobias. E em Deuteronômio, Deus já havia proibido a mistura do povo de Deus com os amonitas. Podemos então entender que uma das primeiras coisas a ser tratada na parte de dentro é a desobediência. Fala assim para mim: pastor, por que o povo estava destruído da parte de dentro? Porque desobedeceu à voz de Deus. Por desobedecer à voz de Deus, agora o sacerdote com as próprias mãos coloca o pecado misturado do lado de dentro. Tobias não precisou pedir para entrar. Tobias não chegou para Eliasibe e disse assim: me coloca do lado de dentro. Não. Eliasibe com as próprias mãos falou: pode entrar. Está entendendo, presbítero? Porque lá em Apocalipse, Jesus Cristo vai dizer: eis que estou à porta e bato. Pega comigo, pega.
Sabe por quê que Deus vai dizer, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei. Significa que ele estava onde? E por que ele estava do lado de fora, pastora? Porque Eliasibe botou Tobias para o lado de dentro. E quem bota Tobias para o lado de dentro tem que botar Jesus do lado de fora. Alabaxuia canta rabagacêmia. A desobediência rouba a essência. Em Deuteronômio capítulo 28 vai dizer: e que será que se ouvides a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e sobre estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do teu Deus. Você entende porque o povo não estava sendo abençoado? Não era por causa da igreja. O povo não estava sendo abençoado, não era por causa da igreja. Não era por causa do pastor. Era simplesmente porque o povo só obedecia aquilo que agradava. Eles só obedeciam quando agradava. A ordem era de agrado com aquilo que eles queriam fazer. Quando a ordem não era de agrado a eles, eles não obedeciam. E até dizia assim: Deus falou comigo que não é para obedecer. Agora eu preciso correr. O mais interessante, olha que pedrada. Se tu não arrepiar com isso aqui, pastor, tá entendendo que eu fiquei hoje de 7 da manhã até 1h da tarde estudando? Me pergunte assim: pastor, que revelação é essa que o senhor tem aí? O significado do nome de Eliasibe. Tu não vai acreditar qual é. Sabe qual é o significado do nome do sacerdote Eliasibe? Deus restaura. Parei. Qual é o significado do nome Eliasibe? Deus restaura. Agora quem tinha que restaurar estava destruindo com as próprias mãos. Quem tinha que restaurar estava destruindo com as próprias. Em Provérbio diz: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Livro de Salmo. Eu entendo por que Davi diz: unge minhas mãos, consagra meus dedos. Para quê? Pergunta, para quê? Para que com as próprias mãos ele não destruísse aquilo que Deus mandou ele reconstruir. Aquele que foi levantado para restaurar, aquele que foi levantado para trazer a presença, agora é aquele que traz a mistura. Por quê, pastora? Porque a palavra sacerdote significa aquele que é intermediador entre o povo e Deus. E profeta é intermediador entre Deus e o povo. E Eliasibe era sacerdote. Então Eliasibe tinha que levar do povo para Deus. Mas o que Eliasibe apresenta? Mistura. É assim que acontece quando perdemos a essência de quem somos. Acabamos esquecendo o real propósito daquilo que fomos chamados para realizar. Sabe por que uma mãe coloca o nome, o pai coloca o nome no filho? Para que o nome do filho representasse aquilo que ele iria ser. Significado de Samuel. Deus é o meu juiz. Samuel se torna o quê?
Quando o pai coloca o nome de Eliasibe e diz: esse profeticamente vai reconstruir. Está entendendo por que Deus não chamou Eliasibe, mas chamou o copeiro? Quem era para estar em cima do muro reconstruindo? Eliasibe. Mas quem Deus chamou? O copeiro. Neemias capítulo 13, versículo 5. E eu vou correr para terminar. E lhe havia concedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar. Pega isso aqui. Aqui é a cereja. E lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite, prescritos para os levitas, para os cantores, para os porteiros e as ofertas dos sacerdotes. Olha o que o cara vai fazer. Eliasibe pega, se aparenta com Tobias e agora cede uma grande sala dentro da casa de Deus para que Tobias colocasse os seus móveis. Está entendendo agora porque o tema é os móveis de Tobias? Ei, Eliasibe separa um lugar grande. Um lugar significa o quê? Que ele dá toda a honra para Tobias. Sabe o que Eliasibe faz? Eliasibe pega os utensílios da casa de Deus, o vinho novo e o azeite. Eu vou entrar nisso aqui. E guarda. Deixa isso aqui escondido. Tobias, pode colocar seus móveis aí. Quando você perde a essência, você esconde os utensílios de Deus. É por isso que quando alguém permite a mistura chegar nela, você olha para ela e você procura nela a essência e não vê mais, os utensílios nela e não vê mais. Quando ela é desobediente, você procura nela e você não vê. Para Tobias colocar os seus móveis da casa de Deus, para Tobias colocar os seus móveis, os da casa de Deus teria que ser retirado, porque as coisas sagradas não se misturam com as coisas pecaminosas. Aí nós vamos bater em Mateus 6:24, na parte A, quando Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores. Gente, isso aqui é Bíblia. Se você não gosta de Bíblia, nem adianta. Isso aqui é Bíblia. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará. No momento que ele bota as coisas de Tobias para dentro, as coisas de Deus saem. Eliasibe permite que as coisas do templo sejam retiradas para que as coisas de Tobias entrem. Significado do nome Tobias: pega outra pedrada. E eu descubro que o nome de Tobias é o Senhor é Deus. Não pode. Como é que um homem que persegue Neemias, como é que um homem que tenta paralisar a obra de Deus, como é que um homem pega os seus móveis, põe dentro da casa de Deus e tira os utensílios? Que homem é esse que ainda tem o Senhor é Deus? Como? Aí eu pesquiso, estudo, falo com Deus, boto fundo de oração e falo: Pai, me revela. Aí ele vem no canto do meu ouvido e fala assim: filho, estuda a história de Tobias. Aí eu estudo. E agora, se Tobias era amonita, porque ele tinha um nome hebraico que significava o Senhor é Deus. Por quê, pastor? Por causa do seu parentesco com Eliasibe. Quando Eliasibe se casa com a filha de Tobias, Tobias pede: muda meu nome. Eu quero ter o nome de quem é crente. Agora eu vou pregar. Agora eu fiquei à vontade para pregar.
Tobias recebe o nome hebraico para tentar de alguma forma se passar como alguém que era de Deus. Ele tenta se passar como alguém que era de Deus. Talvez o sacerdote Eliasibe, para tentar maquiar o seu erro que estava cometendo, ele passa a permitir que Tobias representasse algo que não era. Agora segura a pedrada. Se a minha igreja está presente, mas não tem jeito, Deus revela e mostra quem é. Pode até ter nome de crente, pode até se vestir como crente, falar como crente, dar glória como crente, entrar no mistério como crente, entregar mistério como crente, ler a Bíblia igual crente, mas quando for procurar a essência de um crente, não vai achar, não vai achar. Alguém disse: Tobias, quem é você? Ele disse: sou crente. Me mostra a tua essência. Não tem. Quem é você? Eu sou amonita. Não tem jeito, pastora. No livro de Jonas, a palavra de Deus vai dizer: a tempestade vem, os moços do barco jogam tudo fora. Eita, Jonas está incubado, escondido. Mas então, quando jogam a sorte, Jonas se cala, não abre a boca. Mas a Bíblia diz que a sorte cai em Jonas. E alguém olha para ele e diz: ei, moço, quem é você, rapaz? Ele se levanta e diz: eu sou hebreu, sacerdote da casa de Deus. Não se pode esconder uma essência. Tentaram até botar o nome em Tobias de crente. Olha só o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 14: vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre o monte não se pode ser escondida. Eu não tenho como esconder uma cidade edificada atrás da rocha. Não tem como. Assim como eu não posso esconder uma cidade edificada sobre o monte, também não se pode esconder um caráter corrupto por muito tempo. Tem jeito, pastor, uma hora aparece. Tobias se revela quando Neemias... Irmãos, se vocês se arrepiaram até agora, imagine daqui para frente. Doideira, é doideira, irmãos. Compartilha essa mensagem, pelo amor de Deus. Pega isso aqui. Bastou Neemias chegar e Tobias fez o quê? Neemias chegou, Tobias apareceu e mostrou quem ele era. Pega isso aqui. E lhe havia concedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas do cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do vinho novo e do azeite. O que que Eliasibe fez? Guarda o vinho novo, guarda o azeite. Aqui está a grande revelação. Voltamos lá no capítulo 1, no versículo 2, que diz: isso aqui é Bíblia. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E ele me responderam: aqueles que sobreviveram do cativeiro estão lá na província, passando por grande sofrimento e humilhação. E o muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Sabe por que o sofrimento e a humilhação?
Sabe por que o povo está passando pelo sofrimento e humilhação? Pergunte por quê. Porque guardaram o vinho novo e o azeite. Não, você não pegou. Sabe por que Hanani vai dizer para Neemias: Neemias, o povo está triste. Por que está triste? Porque o vinho novo representa? Por que está humilhado? Porque não tem azeite. O povo procurava vinho e não tinha. O povo procurava azeite e não tinha, minha pastora. Porque Eliasibe guardou o vinho e guardou o azeite. Eu tenho uma palavra para você, crente. Por que tu guardou o vinho novo? Por que tu guardou o azeite? Por você guardar o vinho novo, guardar o azeite, agora tu está sofrendo. Tu está humilhado. Por isso que eu disse que é noite de salvação hoje. O vinho novo representa alegria, o azeite representa unção. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, no capítulo 2 de João, Evangelho de João, Jesus vai num casamento. Jesus vai num casamento, chega lá no casamento, o vinho acaba. O primeiro vinho faz o quê? Acaba. Aí Maria, que era qualificada, chega e fala. Somente ela fala, João não fala, outros discípulos não falam, mas Maria diz: mestre, acabou o vinho. Aí ele diz: ah, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mesmo recebendo uma resposta negativa de Jesus, ela vira para o cozinheiro e diz: fazei tudo o que ele mandar. Prepara as talhas, porque o vinho novo vai descer. Quando mistura o vinho chega no mestre Sala. O mestre Sala bebe o vinho antes de levar o povo e diz para o noivo: ei, noivo, o costume que a gente tem aqui é servir primeiro o melhor vinho e depois, no final, servir o vinho mais inferior. Por que guardaste? E olha a profecia: por que guardaste o melhor por final? Significa o quê? Que o casamento ainda não tinha tido alegria. A alegria só chegou depois. Deixa isso para lá. Se tem uma coisa que traz sofrimento e humilhação, é a falta de vinho novo e azeite. Se Neemias, agora pega isso aqui é doideira, isso aqui é a graça de Deus. Você sabe, pastor, a senhora sabe, que cada livro da Bíblia, cada nome do livro da Bíblia aponta para Cristo, não sabe? Cada nome da Bíblia aponta para quem? Então o livro de Neemias está apontando para Cristo. Se Neemias aponta para Cristo, entendemos o que o profeta Isaías vai dizer. Bíblia. Neemias está apontando para quem? Aí eu entendo a profecia de Isaías, capítulo 61, versículo 1. E o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou a proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos. Aí lá no final ele diz: para restituir a liberdade dos oprimidos. Livro de Salmo, capítulo 126 vai dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, aleluia. Se Neemias aponta para Cristo, entendemos que Cristo, Ele é o vinho novo, Ele é que traz alegria, Ele é o azeite. Neemias agora, meu Deus, não vou conseguir. Neemias é enviado para remover Tobias e trazer de volta o vinho novo e o azeite.
Neemias aponta para quem? Jesus é enviado como vinho novo e como azeite puro da oliveira. Sabe por quê? Que Jesus ele entra no Getsêmani, pastora? Porque o vinho já estava, faltava azeite. Getsêmani significa prensa. Vinho tinha, mas ainda era preciso espremer a azeitona para que o azeite. Nesta noite, Jesus Cristo foi enviado para remover e reconstruir tudo aquilo que lhe trouxe sofrimento e angústia. E eu finalizo aqui. Neemias 13, versículo 7 ao 8. Escuta. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei, repita, lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora. Sabe o que eu vejo aqui? Neemias aponta para quem, pastor? Neemias aponta para quem? Neemias aponta para quem? O que Neemias faz? A Bíblia diz lá em João que um dia Jesus chega dentro do templo e está cheio de cambistas, fazendo da casa do Senhor negócio. A Bíblia diz que Jesus saca seu azorraque e começa a dar, e derruba, e joga para lá, joga para cá. No final, um dos discípulos se levanta e diz: quem é esse que está fazendo tudo isso? Alguém se levanta no meio do discípulo e diz: eu lembro da profecia que diz: o temor do Senhor ainda me consumirá. O que Neemias chega e faz? Peraí, tá com os móveis de Tobias dentro da casa de Deus, tá com aliança com Tobias. Aqui não tem aliança não, meu filho, dá licença, vou jogar os móveis para fora. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Esta noite o Senhor te diz: joga os móveis lá fora. Lance fora todos os móveis. Lance fora toda a mistura que rouba a essência, que rouba o teu azeite, que rouba teu vinho. Aí a Bíblia vai dizer: a partir daquele dia, todos os amonitas que tinham se misturado com o povo saem. Sabe o que acontece? Pergunta o quê? Enfim, as coisas de dentro podem ser restauradas. Aí eu entendo, finaliza aqui, porque o profeta Ageu, considerado como o profeta menor, ele vai chamar os profetas que são levantados na época e diz assim: ei, a ordem de Deus é trabalhar. Por que trabalhar? Porque a glória desta última casa vai ser maior. Aleluia.